Senhoras e senhores, dando continuidade ao nosso seminário, convidamos para compor a nossa mesa. O mediador desse segundo painel será o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Alves Reis Júnior. Convido a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Angliese de Oliveira. O doutor Kate Oliver, chefe internacional da Peters e Peters Solutions. O doutor Ivo Weisburg, parceiro na Tomás Bastos, advogado. O advogado da União, doutor Lúcio Ângelo Júnior. E o doutor Renato Campanema, auditor da Corregedoria Geral da União e diretor de fiscalização na Câmara dos Deputados. Para a condução desse segundo painel, com a palavra, o ministro Sebastião Reis Júnior. Boa tarde a todos. Vamos ver se a gente consegue tentar recuperar um pouco do tempo perdido. Eu gostaria só de dar duas palavrinhas antes. Uma delas, agradecer a organização, ou seja, segunda oportunidade que eu tenho de participar desse encontro. Um tema sempre pungente e atual. E mais agora, quando o foco é justamente a possibilidade do incremento, né, das soluções alternativas. Eu fiz outra questão que eu gostaria de falar aqui, eu acho que a Fernanda não está aí, mas toda homenagem ao professor Carlos Matias é relevante. Ele foi meu professor de História do Direito Brasileiro na UNB, 1980 e alguma coisa, e nós temos uma relação de muitos anos. E eu sou muito grato ao professor Matias. Quando meu pai se aposentou do Tribunal Federal de Recursos e optou por permanecer em Brasília, o professor Matias imediatamente o convocou para continuar dando aula, para voltar a dar aula na UNB. E isso foi muito bom para o meu pai, ou seja, ajudou a superar aquele trauma natural da aposentadoria, né? Então, eu sou muito grato ao professor Matias e é uma família que a gente tem um profundo carinho e respeito. No que se refere ao tema de hoje, eu gostaria só de fazer umas observações. Quando a gente fala em achar soluções conciliatórias, eu tenho falado isso já há algum tempo, que o Judiciário está numa situação meio caótica, meio crítica. E o Superior Tribunal de Justiça, principalmente. Em 2020, o Superior Tribunal de Justiça recebeu 344 mil processos e julgou 503 mil processos. Em 2021, nós recebemos 408 mil processos e julgamos 560 mil processos. Em 2022, foram 405 mil processos e foram julgados 591 mil processos. Em 2023, foram recebidos 461 mil processos e foram julgados 608 mil processos. Em 2024, até ontem, dia 3, nós recebemos 442 mil processos e julgamos 587 mil processos. Esses números mostram claramente que a expectativa, se esperar uma solução dentro do contencioso, ou seja, dentro dos tribunais, como já foi dito aqui em várias oportunidades, é uma expectativa de longo tempo, de longa demora, porque não há, com esses números, que garantir um julgamento célere e, mais do que isso, garantir um bom julgamento. Ou seja, no tribunal, nós somos 33 juízes, 30 na atividade jurisdicional do dia a dia, e cada um recebendo aí, ou seja, dá uma média de 14, 15 mil processos por juiz naquela casa. É inviável se garantir uma prestação jurisdicional de qualidade e célere.
E aí a gente faz uma análise da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, que cuida especificamente dessas questões referentes à recuperação, falência, concordata, etc. E nós temos uma média do acervo de cada ministro lá, que são 10 ministros, 9.483 processos. Entre os 10 principais assuntos debatidos no STJ, você encontra recuperação judicial e falências, que em 10º lugar. E entre os 10 principais assuntos levados à análise da segunda sessão, esse tema se encontra em 4º lugar. Ou seja, é um tema extremamente relevante, presente no dia a dia do tribunal e claramente contribui para esses números que eu acabei de dizer. Em 30 de setembro de 2024, tramitavam na segunda sessão 121 mil processos e de janeiro a setembro desse ano já foram distribuídos à segunda sessão 71.950 processos. Ou seja, esses números mostram claramente que a opção pelo litígio não é o melhor caminho. Se alguém quer uma solução célere, uma solução rápida, mesmo que não seja a solução ideal, isso eu sempre aprendi, que mais vale um mau acordo que uma boa demanda, eu acho que a solução é realmente caminhar nesses meios alternativos de solução de litígios. Eu não sei se existe aqui uma ordem pré-estabelecida para manifestação. Eu vou optar, eu vou seguir já perdi já aqui. Eu vou receber aqui os papéis de cada um, né? Então, vou fazer uma apresentação geral para a gente ganhar tempo nisso, ou seja, primeiro o doutor Renato Capanema, auditor da Controladoria Geral da União e diretor de fiscalização na Câmara dos Deputados. Bem-vindo, doutor Renato. Doutor Ivo, parceiro da Tomás Bastos Weisberg, que hoje é advogado. Doutor Ivo, muito bem-vindo. Doutor Kate Oliver, está na ponta ali, o chefe internacional da Peters & Peters Solicitors. A desembargadora Anglizei, é isso? Perfeito. Solivan de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E o doutor Lúcio Ângelo Júnior, da Advocacia da União. Eu acho que vamos caminhar de lá para cá, que eu acho que fica mais fácil. Doutor Renato, o senhor tem a palavra. Eu acho que o prazo são 12 minutos, né, que foi o que foi estabelecido, então, por favor. Muito obrigado, ministro Sebastião. E eu já começo citando o que o ministro colocou, né, e dentro de uma lógica que eu me proponho aqui de falar de incentivos, né, da questão dos custos, da demora, né, e até, eventualmente, da má decisão, né, dado o aglomerado de demandas que a Justiça está incumbida, e tudo isso traz, como o ministro Sebastião colocou, um incentivo a outras formas, né, aos métodos alternativos. Mas eu queria trazer aqui óticas um pouco complementares. Tá? A primeira delas é a seguinte: vamos pensar que não houvesse um custo adicional, que tanto a solução consensual quanto o litígio eles tivessem a mesma celeridade, os processos, enfim, imaginar situações iguais. O que é mais racional? Ou seja, qual é a atitude que maximiza os ganhos financeiros? É a cooperação ou o litígio? Essa é a primeira reflexão que eu queria fazer, né? E aí, a gente traz aqui um pouco de teoria econômica do direito, um pouco também de teoria dos jogos, para pensar no seguinte: se a gente considera que as partes, né, elas não têm relação pretérita, dificilmente terão outros tipos de relações no futuro, que aquele conflito foi gerado por uma situação pontual, por uma situação temporária, né, o que a gente chama na teoria dos jogos de um jogo só, nesse tipo de situação, o litígio valeria a pena. Segundo a teoria dos jogos, o equilíbrio de Nash seria o litígio, né? No entanto,
quando a gente pensa em partes que já tiveram uma relação, que tendem a ter outras relações no futuro, e aqui a gente está falando de credor-devedor, o que pressupõe muitas vezes que atuem no mesmo nicho de mercado, em que a preservação do relacionamento é algo relevante, a gente não está tratando de um jogo só. Há uma sequência de jogos. Há uma sequência, inclusive, de possíveis conflitos. E quando a gente trata de jogos na sequência, a cooperação ela passa a ser mais interessante, inclusive do ponto de vista econômico, do que o litígio. Então, esse é um primeiro ponto, talvez um pouco fora do que normalmente se fala nesse tipo de foro, mas que eu achei relevante, porque aqui a gente está tratando, né, de partes, muitas vezes, interdependentes, partes que dependem uma da outra. Né? A vitória não é necessariamente a derrota do outro. Né? A manutenção do relacionamento ela tem, sim, uma relevância. E aí, pessoal, eu não estou falando de ingenuidade, eu não estou falando de amor, eu não estou falando da cooperação do ponto de vista valorativo, de moral. Estou falando que a cooperação, nesse tipo de cenário, ela tende a ser mais vantajosa economicamente para todas as partes. Essa é a primeira reflexão que eu queria fazer. A segunda é a seguinte. Por mais que a gente tente ver o ser humano como estritamente racional, né, porque a análise da teoria econômica do direito pressupõe que as pessoas sejam estritamente racionais. Mas as pessoas não são. Né? Um ilustre autor, ganhador de prêmio Nobel, Daniel Kahneman, morreu este ano, inclusive. Ele tem uma série de estudos que mostram o comportamento humano e como a gente é influenciado pelos nossos vieses, né? Pelas heurísticas, ou seja, aquilo que a gente assimilou no passado, de alguma forma a gente cria atalhos, né? A gente tem pontos cegos para a tomada de decisão. E há diversos pontos cegos, há diversos vieses cognitivos que atrapalham a melhor tomada de decisão do ponto de vista racional. Diversos. Né? Um exemplo é a nossa aversão à perda. Okay? Se alguém se sente ou sente que perdeu aquilo que já tinha posse, que já possuía, a tendência dessa pessoa é arriscar mais do que devia até para conseguir recuperar tudo. Para recuperar tudo que tinha, dada a nossa aversão à perda. Né? O efeito das emoções também é algo muito relevante. Né? A disponibilidade. A gente calcula muitas vezes a probabilidade de ganhar ou não com base em fatores emocionais. Às vezes a lembrança do litígio ou de que alguém falou alguma coisa, aquilo prevalece, né? Prevalece ali e nos blinda ou nos atrapalha a ver a solução do melhor prisma para nós mesmos. Né? O que a gente acaba tendo o que o Kahneman chama dessa heurística da disponibilidade. Né? É a mesma lógica que a gente tem, muitas vezes as pessoas têm muito mais medo de morrer no avião, no acidente de avião, do que de carro. Isso é uma heurística da disponibilidade. Probabilisticamente, é muito mais fácil você ter um acidente fatal de carro do que de avião. Mas por que muitas pessoas têm mais medo? Porque elas se lembram daquele evento em que o avião caiu, muita gente morreu, e isso prevalece. E isso nos traz uma blindagem do ponto de vista racional. Então, a mediação e a conciliação, elas são o quê? Um convite. Um convite a mitigar esses vieses e a fazer com que as partes consigam alcançar resultados que sejam satisfatórios para todos. Né? Por óbvio, esses resultados eles têm que considerar a realidade do outro. Não é possível o ministro
Sebastião colocou muito bem aqui, não é possível ganhar tudo, né? Mas, muitas vezes, ganhar em parte é muito mais favorável, né, do que o cenário de litígio, que vai ensejar em um volume enorme de custos e, às vezes, um resultado aquém do que aquela negociação célere que poderia ser feita. E aí vem o último aspecto que eu gostaria de mencionar, que é a possibilidade, dentro da mediação, da conciliação, da gente ter um nivelamento de informação. A assimetria de informação, ela favorece o litígio. E ela atrapalha muito, né? Porque a gente tem uma visão deturpada do que o outro está ganhando, ou pode ganhar, né? Por isso, o mediador ou conciliador, ele tem uma função muito importante, tem que ser capacitado e tem que entender, inclusive, de comportamento, entender como é que as pessoas pensam, equalizar emoções, nivelar informações, porque isso faz com que todas as partes no jogo entendam melhor as suas possibilidades e como elas podem ganhar sem que o outro seja, entre aspas, abatido. Tá? Queria trazer só esses aspectos, eu já tô no meu tempo, está perto do almoço, até em contribuição ao painel. Eu agradeço muito, novamente, pelo convite. Eu, felizmente, participo desde o primeiro seminário aqui, adoro participar, porque eu vejo o seminário como um campo de troca de ideias, de inovação, né? E também uma oportunidade ímpar para ouvir pessoas com conhecimento, com um incrível conhecimento. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, doutor Renato. O senhor levantou uma questão, e aí eu gosto sempre de chamar a atenção, ou seja, a partir do momento que a parte envolvida, sempre ao lado emocional, né, aquela necessidade, daí eu acho que cresce a importância do advogado no processo, né, ou seja, e do próprio mediador, de tentar racionalizar um pouco esse processo e diminuir a força da questão da emoção no processo decisório, né. Eu acho que é uma questão extremamente relevante e que tem que ser considerada. Eu gostaria apenas de registrar aqui a presença do meu grande amigo e colega Raul Araújo Filho. A foto está novinha aqui, viu? Quase não reconheci pela foto. Eu vi. Eu sei. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Ivo, por favor. 10 minutos. Bom, gente, bom dia. Vou ser muito simplório aqui nos agradecimentos, cumprimentar a mesa na figura do ministro Sebastião Reis, agradecer o IBRA na figura do Dr. Crícola, do Dr. Renato, e cumprimentar a todos na figura do ministro Raul, que nos dá a honra da presença. Eu não costumo preparar nada, eu preparei hoje, mas já abandonei completamente depois do que eu ouvi aqui até agora. Eu vou começar pelo ponto que o ministro Sebastião Reis tocou aqui antes de me passar a palavra. Variáveis para fazer acordo em processo de solvência, em falência, eu vou focar. Todo mundo aqui já falou, Rui falou, Renato falou, e o ministro falou no início. Com aqueles números de milhares de processos que o STJ julga, você pode esperar muitas coisas, mas não pode certeza de uma boa decisão para nenhum lado. É impossível com aquele número de processos que é julgado aqui. Com todas as outras intempéries judiciárias. Então, obviamente, tempo, demora, imprevisibilidade. Eu e o Rodrigo, que litigamos um contra o outro há anos, nunca sabemos, né, se vamos ganhar ou perder no final, faz parte. Mas eu acho que o principal ponto para acordos em restauração e falência são dois outros pontos. O primeiro deles, eu vou abordar, é uma evolução. E o segundo é, um pouco aqui, vou misturar a teoria dos jogos do Dr. Renato com a questão de tirar a emoção da mesa que o ministro acabou de falar. Primeiro, uma evolução. O Brasil mudou em 2005 para a lei de RJ, e por mais que todo mundo xingue a RJ para lá e para cá, deu certo. Começamos de hoje falando, tem muita RJ. Bom, tem muita RJ porque as pessoas se socorrem dela. Senão teria pouca RJ. E crise econômica sempre tem. E a RJ trouxe para o judiciário e para os envolvidos nesse mercado a necessidade de negociar. Eu ganho e perco, eu sou um advogado de RJ antigo, eu ganho e perco decisões laterais da RJ, no TJ, na primeira instância, no STJ,
mas no final eu tenho que aprovar um plano. Eu tenho que convencer pelo menos metade das pessoas a aprovar um plano. Então, a questão negocial ela está dentro da RJ e ela fez sucesso. E a RJ profissionalizou o mercado. Primeiro, advogados que nem eu, que vieram da área de fusões e aquisições, bancário, sabiam um pouquinho de contencioso, assumimos a gestão desses processos, que não são meros processos. São processos empresariais e negociais. Depois, juízes foram se especializando por varas especializadas, né? As promotorias também, o doutor Belli estava dizendo aqui, né, de todo o trabalho lá em São Paulo, Eronites está aqui, Márcio Guimarães, ex-promotor no Rio. Depois o AJ, o síndico antigo foi perdendo espaço, né? O nome está aqui, mas eles sumiram. Alguns se adaptaram. O AJ hoje é um profissional. Tem lá contadoria, finanças e tal. Então, você profissionalizou. Depois, o mercado de investimento. Montuori está aqui, do Banco BTG e tal. Hoje tem dezenas de fundos e casas especializadas em investir em ativos. Onde eu quero chegar? Eu falei há uns 5, 6 anos atrás, num congresso lá da TMA. A RJ já estabilizou, o mercado já está profissional. As coisas acontecem, você ganha dinheiro, você perde dinheiro. Onde nós vamos? Nós vamos para a falência. A falência é horripilante, horrorosa. Agora, com a lei de 2020, tende a melhorar. Já tem melhorado em São Paulo, tem ficado mais curto o tempo. Tem tido leilão mais rápido. Mas nós vamos levar para a falência o que a gente aprendeu na RJ. É preciso acabar com os processos. E como se acaba com os processos? Ou você tem um estranho, um investidor, que está disposto a olhar aquilo e falar, olha, eu vou pôr dinheiro para resolver porque eu vou ganhar mais dinheiro na saída. E aí eu já vou falar sobre isso. Ou, internamente, naquele processo, as pessoas têm que olhar e falar, gente, como é que a gente... Eu vou falar um ditado aqui, o ministro falou, melhor um mau acordo que uma boa demanda, ou eu poderia falar de outro jeito, o ótimo é inimigo do bom, né? Ou é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Então, vários ditados para dizer que a gente tem que encerrar esse processo. E tem melhorado, porque essa tecnologia da RJ já tem migrado para a falência. Então, eu tenho 3 exemplos aqui de cabeça, não vou aprofundar. Em São Paulo, recentemente, via um investidor, uma falência que devia ter uns 25 ou 30 anos, eu não tenho o número exato aqui, foi encerrada com todos os credores pagos. Demorou só 1 ano para se negociar isso tudo, mas todos os credores, alguns integralmente, outros em acordos parciais, foram pagos. Em Mato Grosso, tem uma certa, hoje, desembargadora, que foi juíza da vara especializada, que, num processo dos mais cabeludos que eu vi na vida até hoje, e olha, eu sou um advogado conhecido por trabalhar com processo complexo, conseguiu-se um acordo homologado em juízo para se encerrar a falência. Aliás, fazendo um elogio aqui à doutora Anglizei, hoje desembargadora Anglizei, na minha experiência desde 2005, nesta lei, né, um pouco antes, eu nunca tinha visto uma atuação de uma inteligência emocional e pragmática do magistrado tão grande na vida, porque se não fosse isso, não saía. E já vou entrar nesse último elemento nos meus 4 minutos. E, no interior de São Paulo, numa briga aí sem investidor, o investidor a gente trouxe depois, né, Rodrigo? A gente conseguiu encerrar uma falência que entre a RJ e falência tinha 13 ou 14 anos, num acordo que, cheio de DPJ, uns 10 DPJs, eu acho, num acordo bom para todo mundo. Vão se os anéis, ficam os dedos, etc., etc. Como é que a gente atinge esses fins? Um pouco de análise econômica, um pouco de entender que tem que acabar, mas é muito sobre pessoas. Pessoas, gente. Óbvio, instituições são feitas de pessoas. Então, por que esses processos que eu citei, que são 3 processos de sucesso, o doutor João vai estar aqui, acabou de entrar, foi o magistrado desse processo da CIS, ele fala um pouco depois, se for o caso. As pessoas têm que trazer pragmatismo para a situação. O caso lá do interior de São Paulo, depois de 10 anos de briga, foi almoçar com o Rodrigo e ele falou, tem que acabar. Todo mundo tem que conceder um pouco. A juíza, naquele caso, também, sentamos na frente dela e falamos, olha, para acabar precisa disso, disso e disso. Vejam, são decisões jurídicas, que isso ela vai tomar de acordo com a convicção dela, mas são estabilizações processuais. Se eu não soubesse tal coisa é A ou B, eu não consigo resolver. O Moacir também está aqui, fez isso no caso da Samarco, lá foi o mediador da Samarco em Minas Gerais. Então, é sobre pessoas. Sabe onde está a teoria dos jogos, Renato, no mundo da insolvência? Não está nos agentes de mercado, ali na empresa, no credor. Esses caras mudam.
Quem está em todos os casos são os assessores, o juiz especializado, o promotor especializado. Essas pessoas têm que se organizar. Eu não posso mentir para o Rodrigo num acordo, porque eu tenho outro acordo com ele amanhã. Aliás, são 3 esse mês, praticamente. Eu não posso faltar com a verdade com o doutor João, quando era o juiz da vara especializada. Porque semana que vem eu estou na vara especializada falando de um caso com ele. Né? Ou com a doutora Anglizei, ou, evidentemente, aqui o STJ não é especializado, você não tem tantos casos assim, mas... então, essa teoria dos jogos é entre assessores. Então, nós saímos do momento de RJ para falência, que nós estamos finalmente levando a tecnologia da RJ para falência. Pessoas que sentam, analisam um caso economicamente, sabem que as instabilidades vão prejudicar todo mundo. Né? A massa falida, no caso desse nosso acordo, levou... Já fizemos até o leilão. Um leilão que ia dar uma brigaiada tamanha foi decidido como? O STJ aqui, a gente veio despachar, deu uma decisão estabilizando uma certa demanda do processo, conseguimos levar o leilão à Fazenda, a massa falida lá e os clientes, o doutor Rodrigo, se resolveram, os outros clientes ficaram com uma parte dos ativos para ele, caso resolvido. Todo mundo foi para casa feliz, trabalhistas receberam tudo. Agora, isso aqui demanda cabeça e cultura. Roberto, você vai me desculpar, estou ouvindo você falar aqui, você falou, não, eu quero mudar o nome da Promotoria de São Paulo. Não mude. Mude o enfoque. Falência não é uma coisa ruim. É parte do sistema. Algumas têm fraude? Tem. Vamos processar quem fraudou, etc. Mas a maioria é só um cara que deu errado mesmo. Então, a falência tem que ser vista como é vista a RJ, ela tem solução. Não muda o nome, não. Promotoria de Falências. Tem orgulho disso, não precisa mudar, não. Fica assim. Então, eu acho que a gente está atravessando uma época muito boa. Eu lembro, o Rodrigo estava comigo, a gente veio despachar no STJ para tirar de pauta um recurso, porque as partes estavam se compondo uma falência. Eu lembro o sorriso, era com o assessor de um ministro, aquele despacho especificamente, o sorriso do assessor, quando a gente falou isso, ele falou assim, qual é o número do processo, doutor? Eu falei, tem mais 3. Eu, não, já dá o número de todos. Né? E aí fizemos um acordo, um acordo que, em vez de brigar mais 10 anos, em 3 meses, né, já tem dinheiro no caixa para pagar os credores. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar era essa. Temos que ter cabeça, pragmatismo, judicial, inclusive, o doutor Anglizei deu um exemplo naquele caso, de olhar, acalmar, e aí o acordo vai sair e as soluções de 10 anos vão acontecer provavelmente em 2 ou 3 anos, o que é pouco tempo, bem razoável. E, para copiar o doutor Renato aqui, eu não consegui acabar com 54 segundos sobrando, faltam 23 agora, mas também vão cumprir meu tempo, ministro. Muito obrigado. Agradeço, doutor Ivo, e eu confesso que eu fico extremamente feliz em perceber que há uma mudança clara de mentalidade. Né? Eu acho que eu falo muito que não adianta nós mudarmos as leis se não mudarmos a forma de pensar. E eu vejo isso no direito penal. A gente vai todo dia, você muda isso, muda aquilo, mas o quadro continua o mesmo. Por quê? Porque a grande maioria dos operadores do direito, dos atores, daqueles que estão envolvidos naquele processo, qualquer que seja a sua participação, ainda não se conscientizaram da necessidade de mudar a forma de ver esse processo. E pelo que eu estou vendo, ou seja, pelo que eu já ouvi aqui desde o primeiro minuto, ou seja, pessoas de todos os partes da questão da recuperação judicial, há um discurso único, né, no sentido de caminhar para essas soluções alternativas. Isso é muito gratificante. Desembargadora, a palavra é sua. Muito obrigada, ministro. Bom dia a todos. Eu inicio agradecendo o convite nas pessoas do Dr. Cricor e Dr. Rodrigo. Cumprimento a mesa na pessoa do ministro Sebastião e também quero cumprimentar o ministro Raul Araújo, que é um grande amigo do Mato Grosso, que já é cidadão mato-grossense. Cumprimento meus colegas da magistratura, os promotores de justiça, advogados, administradores judiciais e também todas as palavras muito gentis que me foram endereçadas nesse evento, tendo em vista a minha recente ascensão ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Eu quero dizer que uma história dessas não se escreve sozinha. Eu escrevi essa história a muitas mãos, e isso se originou na minha experiência
numa vara regional e especializada em recuperação judicial de 8 anos, uma vara com competência em 26 comarcas e também no Sejusc empresarial, com competência no estado de Mato Grosso todo. Então, de uma certa maneira, esse Sejusc me levou para o enfrentamento da questão das mediações, conciliações no âmbito da insolvência. Recentemente, eu apresentei um projeto chamado Resolve Agro, que tentou, o objetivo do projeto é trazer todos os produtores rurais que ostentam dívidas, ajuizadas ou não, para uma mesa de negociação no Poder Judiciário, num período de 2 meses. Quando eu apresentei esse projeto, houve um estranhamento de todos, inclusive da presidência do tribunal, e culminou numa reunião em que estava, inclusive, um representante da FEBRABAN. Então, eu acho que teremos um bom laboratório aí. Como juíza dessa vara, eu tive contato, obviamente, com um acervo de falências bastante longevo e esquecido. Então, os números do NEP, o núcleo do qual o doutor Ivo faz parte, eles demonstram essa vida longa das falências no Brasil. Eu vejo alguns obstáculos, algumas razões para que isso aconteça. O primeiro deles, eu acho que é um obstáculo cultural. Como o ministro Humberto Martins mencionou, e a doutora Clarissa ratificou, nós temos amplo amparo normativo, tanto em resoluções do CNJ, reforma do CPC e na própria Lei 11.101, um amplo amparo normativo para que ocorra mediação nos processos de insolvência. Mas, na prática, isso não ocorre com a frequência desejada. Falando especificamente da experiência e sob o olhar da falência, eu diria que, na falência, um aspecto extremamente importante desse baixo número de composição, e por que isso soa estranho, é que, na falência, em regra, nós temos a ausência do devedor. Na recuperação judicial, as empresas devedoras elas estão representadas e ativas no processo. Na falência, eu não encontro o falido comumente para propor uma negociação, para fazer com que ele se sente a uma mesa de negociação. Um aspecto que eu acho extremamente importante para melhorar esse ambiente são as varas especializadas. Eu fui juíza de uma vara especializada e tive a felicidade de contar com um promotor de justiça com atuação especializada na vara, o que fez extrema diferença. Primeiro, que a presença do Ministério Público ela diminui o estranhamento à mediação. Ele traz também confiabilidade e o devedor ele se sente mais confortável. Num caso concreto, vivido nos últimos 2 anos na minha vara, o devedor procurou o Ministério Público para entregar os bens que procurávamos no rastreamento. Primeiro, que há um certo impacto quando o devedor toma uma atitude como essa, mas, por trás da proposta dele de entregar os bens, havia a seguinte pergunta: e isso vai fazer com que termine o meu processo de falência? Então, na verdade, o que se busca tem que haver uma confiança de que aquela atitude, de que aquela negociação, de que aquela mediação envolvendo esse rastreamento, ele vai trazer o fim do processo de falência. Eu acho que, entre os operadores do direito, há muita dúvida quando se começar um rastreamento de ativos, quando começar uma investigação, e há dúvida também quando terminar. Parece que, na falência, a gente tem a sensação de que há algo que nós não conseguimos alcançar e, por isso, resistimos ao encerramento do processo de falência. Digo isso especialmente em nome como magistrada.
parece que há sempre algo que eu deva buscar. Então, eu acho muito importante a gente ter uma avaliação racional de até quando se deve ir com o rastreamento de ativos, até quando aquilo faz sentido no custo, no tempo e no custo, porque, no fim do dia, é a satisfação do credor. Então, às vezes, eu vejo muito empenho de todos os operadores em iniciativas que não trarão nenhum resultado. Então, é preciso um pouco de coragem para começar um rastreamento de ativos e é preciso também coragem para encerrar o processo de falência. Muitas vezes, os juízes, e eu estou bem confortável para falar nessa posição, se sentem em falta com o seu dever quando terminam um processo de falência. Então, acho que a questão não é o amparo normativo, porque ele é denso e consolidado. A questão é a mudança do nosso comportamento. Então, com essas pequenas, singela contribuição e também contribuindo com o tempo, eu queria deixar essa reflexão sobre a nossa atuação, o tanto que nós precisamos refletir sobre isso, e, já que estamos no CNMP, eu quero ratificar a importância de um promotor com conhecimento específico na matéria, para que a gente possa encaminhar o processo para uma finalização, não uma finalização formal, mas uma finalização efetiva do processo de solvência. Muito obrigada. Obrigado, desembargadora. A senhora tocou num ponto que eu acho também que é fundamental, não só nessa questão da recuperação judicial, mas eu acho que em toda a prestação jurisdicional, que é a questão da especialização. E não só do juiz, né, mas de toda a estrutura que funciona em torno daquilo. Eu acho que eu tenho uma visão um pouco própria disso. Eu acho muito difícil hoje, do tamanho do direito, a complexidade que o direito assumiu hoje. Você estuda, faz concurso, passa, e hoje você está numa vara empresarial, amanhã você está numa vara penal, depois da manhã você está numa vara de família, depois de execução, etc. É muito difícil um juiz, por mais preparado que ele seja, ter conhecimento profundo, né, sobre essa diversidade, sobre esse mundo que hoje é o direito. Eu acho que, voltando a falar a minha visão mais pessoal, eu acho que nós deveríamos, inclusive, já direcionar a especialização na época do próprio concurso. Eu acho que você vai ter que fazer, pelo menos, nos grandes ramos do direito. Você vai ser juiz de direito público, você vai ser juiz de direito privado, você vai ser juiz penal. Isso é uma visão que eu tenho, para tentar um pouco concentrar e especializar. Agora, realmente, eu acho que assuntos dessa magnitude, dessa complexidade, até para ganhar celeridade, ganhar eficiência, eu acho que a especialização é extremamente necessária. Muito obrigado, desembargadora. Doutor Lúcio, a palavra é sua. Obrigado, ministro Sebastião. Me escutam bem? Obrigado, boa tarde a todos. Queria iniciar agradecendo ao senhor pela apresentação, também agradecer ao STJ, na pessoa do ministro Raul, aqui presente, ao Conselho Nacional do Ministério Público pela acolhida na sua casa por mais um ano. É a primeira vez que eu tenho o prazer de estar aqui presencialmente. E, por essa razão, agradeço aos doutores Crico, Rodrigo e Renato, que compartilham aqui a mesa comigo. Agradecer ao IBRA pela oportunidade de estar aqui já pelo meu 4º ano, 3º consecutivo, e ainda que a distância nos últimos 2 anos, que confessar para os senhores que é uma satisfação pessoal muito grande poder fazer parte de um foro tão qualificado de discussão, e aprendo muito. E na maldição e também na bênção daqueles que falam por último, eu também, assim como o doutor Ivo, tinha uma apresentação, um roteiro preparado, mas ao final a gente acaba não cumprindo. Queria até falar para o pessoal do tempo, se quiserem disparar, por favor, já fiquem à vontade. E modifiquei bastante, e já baseado muito nos ensinamentos das sessões anteriores, e tenho certeza que as próximas sessões, os próximos painéis também vão me ser pessoalmente e profissionalmente bastante úteis. O primeiro ponto que eu gostaria de tangenciar, para dar início, era falar dos interesses envolvidos na mediação e na solução amigável das insolvências com indicativo de fraude. O primeiro ponto,
eu acho que não deve passar, independente de eu ser um membro da advocacia pública e de termos necessariamente a atuação de membros da advocacia privada, é de que sempre há um interesse público subjacente a todo e qualquer processo como forma de solução de controvérsias, sejam elas comerciais, sejam elas pessoais, sejam elas sociais. E esse evento aqui, principalmente, como a doutora Márcia colocou durante a abertura, quando se fala de fazenda pública, muitas vezes se tem uma noção de que é um ator processual que pode estar menos afetado ao interesse de resolução em determinado tempo pelo fato de contar com alguns privilégios dentro dos processos de falência, de alguns privilégios, de algumas posições mais favoráveis aos seus créditos, o que nem de perto exonera o poder público do dever de contribuir com a solução de uma maneira adequada para todos aqueles que possam ser beneficiados da melhor forma possível com o resultado útil do processo judicial na falência. E, então, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é de que deve haver, né, na pessoa de todos os advogados, de todos os atores processuais, um dever de buscar sinergias entre as advocacias públicas, privadas. Temos experiências recentes também no âmbito da recuperação internacional de ativos. O ministro Jorge Messias colocou muito bem num evento que a gente fez no Ministério da Justiça em março, né, tratando de recuperação direta de ativos em foros estrangeiros, em que contamos com a contratação de escritórios privados para buscar ativos de propriedade da República Federativa do Brasil que foram desviados para outras jurisdições. Temos também à disposição a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal, que funciona dentro de um dos órgãos da Consultoria Geral da União, que funciona dentro da Advocacia Geral da União. Deixar bastante claro que a advocacia pública ela está interessada diretamente em resguardar todos os direitos e deveres compatíveis com o Estado de Direito e principalmente compatíveis com a função da jurisdição, que é a função de pacificação social. E o que nos leva também, demorou um tempo para formular a primeira intervenção, quando a gente foi ler quais são as dimensões envolvidas na temática, né? Métricas na solução amigável na insolvência com indicativo de fraude. E quando o doutor Newton Belli colocou as métricas, uma mudança de paradigma, uma mudança comportamental do Ministério Público na sua qualidade de custos júris, isso é fundamental na medida em que estamos lidando, quando falamos de fraude, com indicativos de ilicitudes em sentido amplo. Que todos aqueles atores já têm uma preconcepção de que se houve uma fraude, de que se houve um desvio, e ela repercutiu de alguma maneira com a degradação de falência ou com a necessidade de se buscar uma recuperação judicial, que a solução legal ela deve, majoritariamente, ser encarada por um prisma punitivo, o que nem de perto é verdade. Então, muitas vezes, eu trabalhei na área anticorrupção, ainda trabalho, vemos muitos casos de corrupção internacional, em que a sanção, muitas vezes, a intenção, a vontade de se promover algum tipo de sanção, ela transcende, muitas vezes, a vontade que se tem de resolver todas as outras dimensões e todos os outros efeitos que estão ligados ao ilícito. Hoje, graças a Deus, até na academia, no âmbito internacional, já se está saindo de uma perspectiva punitiva para os autores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, de determinados ilícitos, mas para um momento em que se está buscando equacionar os efeitos, principalmente efeitos econômicos, que derivam desses atos ilícitos, sejam eles caracterizados como atos de corrupção, ou como crimes propriamente ditos. Mais uma vez, então, isso ressalta o dever de colaboração e de coordenação entre todos os atores envolvidos no processo judicial. E é bem interessante a gente tentar sair, como foi bem colocado pelo professor Rui também, dessa percepção prévia, dessa preconcepção de que há uma má-fé envolvida, para que se possa passar a compreensão de como funciona uma Business Judgment Rule. Isso é muito importante, que muitas vezes vai estar muito mais vocacionada a resolver o problema da jurisdição, ao problema da falência e o interesse de todos aqueles envolvidos, inclusive do devedor, em ver os seus débitos saldados e, finalmente, pôr fim à demanda judicial, do que propriamente buscar-se só uma punição. E isso ocorre dentro de uma lógica muito interessante. O doutor José Roberto, que é o nosso diretor lá da SECAF, da AGU, ele colocou muito importante que se deve partir de uma preparação de todos aqueles que vão estar envolvidos com o processo, para que eles tenham a aptidão e a predisposição a admitir concessões recíprocas, de que não vai se ganhar tudo, de que nenhuma parte, dentro de uma negociação, ela vai conseguir 100% do que ela está buscando. E daí isso se conecta com o que o professor Rui Camilo colocou eu não sabia que era em inglês, até agradecer ao professor, o BATNA, né?
Best Alternative to Non-Agreement. Certo? Excelente. Eu tinha aprendido como MASA. Nós tivemos, antes de trabalhar nos acordos de leniência, acho que a melhor alternativa sem acordo, né? Pelo menos no curso que a FGV fez para a gente à época, na AGIL, mas para que pudéssemos nos preparar tecnicamente como atores, e na época foi por causa da celebração dos acordos de leniência, em coordenação com a CGU, em que nós aprendemos um pouco, tivemos um pouco essa possibilidade de começar a trabalhar coordenação com outros atores estatais, com a advocacia, com o Ministério, com o Judiciário, com o Ministério Público, dentro de uma perspectiva de resolução de conflitos e em um contexto que ele é de direito sancionador. Ou seja, ainda que dotado do poder de império sancionador, né, eu estou trazendo já alguns casos de leniência, em que alguns tipos de sanção e alguns tipos de consequências jurídicas são indissociáveis do resultado, simplesmente dentro da negociação não se pode abrir mão, isso por força de previsão legal, dentro da lei anticorrupção de empresas, havia interesse das contrapartes em celebrar acordos e celebrar, no caso que a gente está tratando, acordos de leniência, para pôr fim a essa contenda. Então, vejam, as senhoras e os senhores, que já não é nenhuma novidade, mesmo dentro de um contexto em que não há uma dimensão negocial ou comercial tão evidente como acontece muitas vezes na falência, os atores nos buscavam por meio de memorandos de entendimento para começarem, claro, sob a ameaça de um processo administrativo de responsabilização, nos termos da mesma lei que eu mencionei há pouco, mas buscar para que pudesse haver uma saída consensual, que pudesse mitigar a longa duração desses processos e que pudesse trazer um resultado útil também para a administração pública, sem que ela abrisse mão do seu poder de império, muitas vezes. E, claro, e finalizar que isso traz para todas as partes, seja para o Judiciário, para o Ministério Público, para todos aqueles envolvidos, um maior controle sobre o resultado do seu processo e que vai acarretar necessariamente uma redução dos riscos envolvidos, como o professor Rui colocou outra vez, fatores como tempo, incerteza e a racionalidade ou irracionalidade daquele que detém o poder de decisão. E o doutor Ivo colocou muito bem também, eu não tinha apreendido essa noção de que as decisões judiciais dentro do processo falimentar, elas têm essa noção de estabilização do processo. Então, eu queria agradecer ao senhor também que não é simplesmente a jurisdição na sua feição imperativa, é uma jurisdição em sua feição estabilizadora de uma relação jurídica, ainda que dentro de um processo judicial. Queria agradecê-lo muito e, na verdade, dizer que eu vou copiar essa ideia quando estivermos em outros processos de negociação, porque, às vezes, se espera isso da administração pública como condutora dos processos no âmbito administrativo, e muitas das vezes nós nos esquecemos que podemos ter múltiplas, não personalidades, diria, mas podemos ter múltiplas funções dentro de um mesmo processo, mas com busca sempre a um resultado útil para todas as partes. E, ministro, queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer ao doutor Crícora, ao doutor Rodrigo também pelo convite e devolver a palavra ao senhor. Muito obrigado a todos. Doutor Lúcio, eu que agradeço. Eu acho que o senhor tocou em 3 pontos que eu acho que são fundamentais. O primeiro deles é a consciência por parte da AGU da necessidade de se estruturar para enfrentar um problema dessa complexidade. Sabemos muito bem que hoje em dia isso ultrapassa em muito as fronteiras, né, do país. Então, acho que essa consciência da necessidade de se organizar interna e externamente para enfrentar esse problema é muito positivo. Em segundo lugar, o pragmatismo, né? Ou seja, a gente sabe que a gente tem que achar uma solução. Combina um pouco com aquilo, ou seja, deixar a emoção um pouco de lado e ter consciência de que uma solução tem que ser encontrada. Não dá para agir com o coração, com o fígado nessas horas. E, em terceiro lugar, e eu agradeço muito por ser um juiz que atua na área criminal, a consciência de que o direito penal não é a solução para todos os males. Porque, infelizmente, nós vivemos hoje num momento em que parece que problema ambiental, crime. Problema tributário, crime. Recuperação, crime. Tudo, a solução que as pessoas encontram hoje em dia, infelizmente, para solucionar problemas, muitas vezes, de fiscalização, de acompanhamento, de controle, etc., é o direito penal. O doutor Flávio sabe muito bem disso, ele tem, lá na 6ª região, ele está enfrentando isso, está vendo a dificuldade que é o nosso dia a dia.
Então, fico muito feliz em perceber que nós já estamos dentro dessa ideia de que o direito penal não é a solução para todos os problemas. E agora, para finalizar, vou passar a palavra para o Dr. Keith Oliver, da Peter Solicitors. Por favor, Dr. Keith. Ladies and gentlemen, good Eu gostaria de dizer ao Dr. Rodrigo que, se você puder me convidar no ano que vem, eu vou fazer o melhor que eu puder para falar tudo em português. Peço desculpas por não poder fazer isso hoje, mas eu vou melhorar nos próximos 12 meses. É uma imensa honra estar aqui. Parte do que eu vou dizer é anedotal, parte disso é minha visão do futuro, mas vou começar, senhoras e senhores, há 30 anos atrás. Na verdade, não 30, 28 anos atrás. Porque a honra de estar aqui hoje com juristas maravilhosos, juízes, luminários do judiciário brasileiro, só tem paralelo em uma experiência no Brasil, na minha vida, e foi quando eu estava no Terminal 4, no aeroporto de Heathrow, tendo chegado de Nova York, e eu fui buscar minha bagagem no carrossel, e eu notei que do meu lado estava o grande e saudoso Pelé. Então eu apertei a mão dele, eu disse que era uma grande honra ter viajado, atravessado o Atlântico com ele, e eu compartilho essa história do passado com vocês, porque essa é a grande honra que eu sinto estando aqui hoje também. Nós temos de aprender, senhoras e senhores, uns com os outros. Um dos melhores profissionais, Martin Kenny, ele falou hoje mais cedo. Martin e eu somos velhos adversários. Nós trabalhamos um contra o outro em um caso 25 anos atrás, e eu me lembro como se fosse hoje, como se fosse ontem, nas Ilhas Virgens Britânicas. Martin, na perspectiva dele, estava ele diria que eu estava em nome das pessoas incompreendidas. E hoje em dia, quando as pessoas me perguntam o que eu faço, eu digo que eu passo a maior parte do meu tempo perseguindo vilões e, às vezes, eu represento os incompreendidos. Mas o que eu aprendi dessa experiência, e é por isso que eu faço referência específica ao Martin e a nossa amizade, no mundo de conflitos, de atrito, e vocês vão saber que eu aceito que o Império Britânico morreu, mas a frase que eu uso normalmente quando eu falo com clientes é que as pessoas pensam que o Império Britânico morreu. Não, ele só evoluiu. Em vez de mandar nossos exércitos, nós mandamos nossos advogados. E o transporte da lei inglesa para o mundo criou uma indústria de rastreamento de ativos internacional. E na comunidade da qual eu tenho orgulho de fazer parte, muitos de vocês são aqui líderes, juízes nessa área, nós somos movidos pelo Estado de Direito, mais do que qualquer outra coisa. É o princípio fundamental que nos faz levantar pela manhã e fazermos o que fazemos, como seguimos a nossa vida diária. Mas no fim do dia temos de ter um sistema. E frequentemente com os clientes, eles não gostam do fato, de que se eu estivesse com o Martin em um caso, ele ganharia de mim, claro, mas existe uma metodologia colaborativa para a resolução de disputas. E não importa de que lado você esteja. E nós temos no Reino Unido um problema de insolvência incrível. Eu vou falar um pouco sobre isso e contar algumas histórias, pontos históricos. Em 1946, o campeão de boxe Joe Louis disse de Billy Conn que tinha uma reputação de ser muito rápido no movimento de pés. E eu falo isso para vocês, senhoras e senhores. Ele disse, ele pode correr, mas ele não pode se esconder. Em termos de rastreamento internacional de ativos, eu diria de uma perspectiva inglesa, as armas de litigação em massa. Se vocês olharem o mapa do mundo, que vocês verem aqui atrás com os ícones, há muito poucos lugares no mundo em que se pode esconder ativos. E o que isso requer é compromisso, uma abordagem colaborativa entre fronteiras
Você não pode ter pessoas indo... Eu não sonharia em vir aqui e dizer aos meus primos brasileiros como coordenar seu sistema jurídico, né, numa base de, o meu sistema é maior que o seu sistema. Não. Vocês têm de trabalhar nos limites e barreiras internacionais que existem para garantir o pluralismo internacional, respeito aos sistemas um do outro, que se desenvolveram de forma tão enorme. No Reino Unido, nós introduzimos há muito tempo, foi em 86, a lei de insolvência. E a lei de insolvência, para que aqueles que não viram em operação essa lei, ela tem no seu cerne uma relação, e existe algo também na falência pessoal, mas estou falando no mundo corporativo. Ela tem as suas armas centrais, a seção 235 e 236 dessa lei, que dão a um liquidador, alguém que seja indicado pelo tribunal para ser o representante dos credores para a recuperação dos ativos, para o benefício dos credores. Ele tem a habilidade de forçar qualquer indivíduo que possa dar informações relevantes e importantes à operação da empresa, no seu sentido histórico. Ele tem o poder de coagir essa informação, os documentos, acesso a iPhones, a computadores, qualquer coisa que seja considerada razoável. E a seção 236, ela apoia isso com um mandato judicial. Então, esse poder não pode ser usado de forma opressiva, mas no Reino Unido, em desastres corporativos, não há lugar para nenhum fiduciário, nenhum oficial, nenhum funcionário se esconder. E um pouco de história, o passaporte não mente, foi muito tempo atrás, em 92 aconteceu esse caso, no caso Robert Maxwell, da morte do Robert Maxwell em circunstâncias suspeitas nas Ilhas Canárias. Está quase o aniversário, no 5º de novembro, dia 5 de novembro de 91, eu lembro como se fosse ontem. O Tribunal Recursal, em uma decisão histórica, nós sempre tínhamos ouvido falar, como advogados, do princípio da autoincriminação. O tribunal decidiu que na lei corporativa inglesa não existe privilégio contra a autoincriminação. Isso significa que a pessoa representante pode compelir qualquer um. Pode ser um auditor, um operador no sistema financeiro. Eles têm a habilidade de compelir essas pessoas sem nenhum direito a privilégios de autoincriminação. Eles têm de dizer a verdade sobre o que aconteceu. E isso foi uma mudança, né? Foi um ponto de inflexão para garantir que as coisas melhorassem. Eu tenho literalmente 2 minutos, então há muitos anos a gente teve uma peça em Londres que chamavam as obras de Shakespeare em 2 horas e meia. Eu tive 10 minutos para repassar, né, todo o sistema inglês. Então, eu trabalhei há muitos anos com um advogado brasileiro maravilhoso, Domingos Lavanetti. E ele me instruiu, e um advogado americano também, a recuperar ativos roubados de um banco. E esse banco teve o azar de perder 242 milhões de dólares que acabaram na Nigéria. E o Domingos me disse nessa época, que isso foi há 25 anos atrás, que ele não pensava que fosse possível recuperar ativos internacionalmente entrando em outros países. Mas no Reino Unido, sabe, a lei é um negócio. E nós dizemos a qualquer um que seja vítima de um crime: olha, se você puder mostrar uma conexão jurisdicional com o Reino Unido, nós ficamos felizes em te dar suporte. Se você for uma vítima de fraude, venha para o Reino Unido e nós sempre estaremos preparados para assisti-lo. E nesse caso, nós podemos usar a Inglaterra como a jurisdição âncora, porque dos 242 milhões roubados, 8 milhões desses dólares passaram por uma conta da Barclays, um banco inglês. O Bill Ritchie, ele morreu num acidente de carro, infelizmente, mas ele me deu uma lição valiosa.
Então você obtém o corpo e o dinheiro seguirá. A cortesia do comentário do Martin não significa que você tem de matar alguém. Ou que a pessoa, assim, não significa que a pessoa também vai te matar. Mas ele tem de acreditar que você nunca vai parar, que você vai revirar, levantar todas as pedras e que em qualquer jurisdição do mundo você vai persegui-lo. Você pode correr, mas você não pode se esconder. Então, com 35 segundos, 2 pontos finais aqui antes de eu evaporar aqui. O objetivo que foi o objetivo principal em 98 no Reino Unido requer que advogados dos lados opostos trabalhem colaborativamente para resolver as disputas. Eu fiquei impressionado em descobrir. Eu vou virar um advogado brasileiro, claro, porque tem muito trabalho aqui. Vocês têm 88 milhões de casos ativos aqui. Uma população de 200 milhões, mais ou menos, significa que tem um caso para cada 3 membros da população, o que é um absurdo. E o que vocês têm de fazer é instalar um sistema em que há limites de tempo muito curtos. Nosso Código Comercial impõe um limite para todos os operadores para levarem os casos a julgamento, combinado com o objetivo de tentar usar os casos cada vez mais com mediação para resolver as disputas de forma muito eficaz. E há 30 anos nós começamos isso e não achávamos que conseguiríamos, mas na mediação você pode olhar os seus oponentes e achar jeitos de conseguir resultados que vocês talvez não achavam que fossem possíveis. E se vocês lembrarem das palavras de Eliot Ness para Al Capone, nos Intocáveis, nunca desista. E eu recomendo isso a vocês. Pensem também quando vocês estiverem perseguindo a fraude. Os fraudadores detestam pagar, mas eles detestam mais ainda que a sua reputação seja destruída. Então, no Reino Unido há uma grande indústria da gestão de reputação, com o propósito de garantir que você tem o seu fraudador e você torna esse fraudador um pária internacional, financeiro e social, que em nenhum lugar do mundo livre ele consiga serviços bancários. Eu já passei do meu limite. Muito obrigado, senhores. Foi um prazer estar aqui, uma absoluta honra. Muito obrigado. Eu que agradeço, Dr. Keito. Eu acho que ele, essa última palestra, tocou em 2 pontos que eu acho que também são fundamentais. O primeiro deles é a necessidade de uma legislação atual, o que é muito difícil, né, no contexto que nós vivemos, a legislação acompanhar a velocidade com que os meios, né, a criatividade daquele que pretende fraudar tem, e a facilidade que ele tem de meios modernos, né, que todo dia vai surgir de uma forma diferente, e você ter uma legislação que acompanhe essa evolução é muito complicado, muito difícil. E, em segundo lugar, a necessidade e a importância da cooperação internacional, né, dos países, como foi dito já antes, ou seja, isso não ultrapassa muito as fronteiras nacionais. Então, a necessidade dos países conversarem entre si e criarem meios suficientes de cooperação, principalmente nesse caminho. Eu gostaria de agradecer a todos, principalmente pelo fato de respeitarmos o tempo, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de poder participar desse encontro e declarar encerrado esse painel. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Pedimos a todas as autoridades que desçam aqui à frente do palco para entregarmos os certificados e batemos a foto. E já na sequência, convidamos para o terceiro painel. O mediador desse painel será o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo. E os expositores, convido o doutor Frederico Rezende, sócio da F. Rezende Consultoria e Administração Judicial. Convido a promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Júlia Flores Schutt.
o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, Ronaldo Vieira Francisco. O procurador do Estado de São Paulo, Paulo David Cordioli. E assessora de ministro no Superior Tribunal de Justiça, doutora Fernanda Matias.